Agora um assunto muito polêmico. O pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota, aqui do PSOL, falou sobre a máfia dos transportes públicos no Rio de Janeiro e ele revelou aqui algumas coisas que eu fiquei de cara. Se liga. Os transportes do Rio de Janeiro, a gente falou um pouco sobre isso, são caóticos, né? E a gente tá tendo, né, uma renovação do BRT com o Eduardo Paes. Inclusive, meu filho está jogando futebol, a gente vai o tempo todo para Guaratiba, tá tendo uma obra gigante lá do BRT, que é bacana. Eu acho que é um transporte que ajuda, né? Aliás, todo tipo de transporte público, quanto mais, melhor, né? Mas o que você acha? Qual que você acha que é o caminho na solução dos transportes públicos no Rio de Janeiro? Então, olha só. Tá correto fazer o que está sendo feito no BRT, tá correto que se tenha retirado das mãos dos mesmos empresários a operação do BRT, tá correto ter feito uma empresa pública para administrar o BRT como experiência naquele momento antes. É claro que ele vai licitar de novo isso, tá correto ter licitado a bilhetagem eletrônica. Uma série de coisas corretas. Eu conheço, tive como vereador, conheci a secretária atual de transportes, Maína Celidoni, ela faz um papel interessante, importante na cidade. Mas a gente precisa dar alguns passos atrás nesse cenário. Transporte público numa cidade como Rio de Janeiro precisa ter integração tarifária e integração entre modais. E não é nenhuma novidade, a gente fala isso desde os anos 80. Sim. Então é preciso que a gente entenda o que é transporte para ser feito sobre trilho, o que é para ser feito sobre roda. E é preciso integrar o transporte dos vários capacidades de roda, bicicleta, van, né, ônibus, Uber, etc., com aquele de trilho que é o que transporta a maior quantidade de pessoas. Nós dizíamos isso em 2012, quando essa história do BRT estava só começando. Nós dizíamos, o BRT é um alívio para as pessoas, mas ele não é a solução adequada para o problema da mobilidade urbana no Rio de Janeiro. E isto, a gente continua apostando nessa situação. É claro que o BRT... Se você concorda com o que o Tarcísio acabou de falar, por favor, deixa um comentário aqui também se você discorda também. Mas não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Vai ser útil e importante em determinados trajetos, territórios, etc. Mas se ele não estiver integrado com o resto, ele vai colapsar muito rapidamente. Na minha opinião, o Eduardo Paes está fazendo de novo o que fez lá atrás, em 2012, 2016, que é dar o alívio, 2012, dar o alívio para as pessoas e as pessoas vão votar achando que resolveu e o problema virá logo ali. Quero dar um exemplo. A obra da Avenida Brasil. Caraca, que desgraça. Todo mundo que pega a Avenida Brasil. Esta obra que não acaba, que agora está acabando, porque está começando a inaugurar os trajetos. Sim. Já está segregando a pista, etc, etc. Uhum. Ela vai criar um alívio para quem já está criando, né? O transporte de ônibus já está muito mais rápido do que estava antes. E aquele alívio, a história do bode na sala. Na sala está tão apertada, tem um bode. Tirou o bode, você nem nota que ela está apertada. Né? Então, o que vai acontecer? Qual é o problema técnico ali? A Avenida Brasil concorre com a linha de trem. E você está fazendo com que passageiros que poderiam ter o trem, mas você tinha que ter investido para o trem ter qualidade, vão continuar indo no ônibus, inviabilizando economicamente o trem e fazendo o transporte sobre rodas quando deveria ser sobre trilho. Esse BRT vai colapsar e não vai ser antes das eleições. Portanto, o Eduardo Paes vai ganhar os louros por ter resolvido o problema quando ele, na verdade, adiou o problema, ele manteve o problema existente. Porque não há integração, há competição entre modais. Isto é um problema. E isso interessa a quem? Aos empresários de ônibus. Que são aqueles que mandaram, que fizeram com que a licitação de ônibus lá em 2010 fosse o que é até hoje. No desgraça que tem hoje, falta ônibus, você não consegue punir, você não consegue multar. Porque embora você esteja vendo o nome da empresa de ônibus quando você pega um ônibus aqui, o que existe são os consórcios. E os consórcios não pagam multas e não são punidos com relação a isso. Você vai punir tirando uma linha? Não, mas é o consórcio inteiro que opera um território inteiro. Eu fiz uma CPI dos ônibus. Né? E a gente estudou muito a fundo isso. A gente viu o quão tá errado essa história. O que o Eduardo Paes fez com o BRT deveria ter feito com todo o sistema. Ter declarado a caducidade, é essa a palavra, do contrato de ônibus no Rio de Janeiro, porque ele foi feito para dar errado. Para dar errado para o povo. Porque deu muito certo para os empresários, para essa máfia, durante muito e muito tempo. E tudo tirando dinheiro do bolso do trabalhador. Vou te contar uma historinha para quem está nos assistindo. Eu sei que a gente tem outros assuntos, mas na CPI dos anos que a gente descobriu. Todos os custos de operação do sistema de ônibus no Rio de Janeiro deveriam ser pagos pela passagem de ônibus. Agora existe subsídio, mas não existia subsídio nenhum. Tudo era pago com o dinheiro da passagem de ônibus. Todos os custos.
E quem é que apresenta os custos? O empresário que cobra a passagem, controla a quantidade de vezes que a roleta está rodando, que é o dinheiro e tal. E ele é que apresenta os custos sem transparência nenhuma. Por isso que transparência sempre foi um problema. Eu peguei o contrato de aluguel de garagem de uma empresa de ônibus, em que o locador, no contrato, está lá, Jacó Barata Filho. E o locatário, Jacó Barata Filho. Ele assinou um contrato com ele mesmo. E por que ele fez isso? Quem era que foi a testemunha desse contrato? Ele. Não. Ele assinou um contrato com ele mesmo. Por quê? Porque aí ele podia superfaturar o contrato. Mas você vai superfaturar um contrato que você está pagando para você mesmo. Por quê? Porque isso entrava na planilha de custos do sistema pago pela passagem. A passagem de ônibus tinha que subir ou descer dependendo do custo do processo. Então eu superfaturo uma garagem que o aluguel deveria custar 10 mil, eu ponho valendo 400 mil. Essa diferença, ela está sendo paga por quem? Por você que está pagando passagem de ônibus lá no dia. Porque ela é custo do sistema. Com isso eu aumento. Eles faziam isso com tudo. Eles faziam isso com tudo. Tudo era... E era tudo uma maior máfia. Ele alugava para ele mesmo uma garagem que era dele mesmo. Portanto, nem precisava alugar. O banco que empresta dinheiro para compra de ônibus é do mesmo grupo. E, portanto, ele estabelece a taxa de juros que ele vai pagar para ele mesmo. E ele vai botar uma taxa de juros alta, porque isso também é custo financeiro do sistema. Quando ele vai vender os ônibus, ele vende para outras empresas dele em outros lugares do Brasil, e aí ele vende barato, porque é o contrário, isso é receita do sistema. Quanto menos receita acessória ele tiver, maior ele diz que precisa ser a passagem de ônibus. Então ele vende aquilo que é receita, ele diminui, aquilo que é despesa, ele aumenta, porque no fundo, isso é o que determina se a passagem vai ser 2, 3, 4, 5 ou 6 reais. Sim. E com isso, quanto maior a passagem, mais ele ganha, porque no final tá tudo com ele ali naquela história. Mas esse contrato, essas coisas continuam, não, né? Então, o Eduardo Paes fez uma coisa que lá em 2013, 10 anos atrás, a gente dizia que ele tinha que fazer. Que era, uma das coisas é você tem que tirar a bilhetagem, ou seja, quem cobra a passagem não pode ser quem opera o sistema. Porque toda a estrutura que eles estão fazendo é como eu cobro a passagem e opero o sistema, eu comigo mesmo, eu manipulo todos os dados. Agora não, tem uma empresa que vai cobrar a passagem e a outra que opera o sistema. Para que a empresa que cobra a passagem remunere a empresa que opera o sistema, a empresa que opera o sistema tem que mostrar as contas. Claro. E aí há um controle para essa história. Isso poderia ser feito há 10 anos atrás. Foi feito agora, os empresários chiaram, mas no final das contas, quem ganhou a bilhetagem eletrônica, já há desconfiança de que a empresa seja também os caras tenham relação com os empresários. Mas pelo menos nesse ponto, a transparência pode caminhar. Só que está 10 anos atrasado e isso só não resolve o problema. Porque todo o sistema está inviabilizado. Você deveria parar hoje no Rio de Janeiro e entender, refazer toda a lógica das linhas de ônibus para que você fizesse isso que eu falei no início. O micro-ônibus alimenta o BRT, que alimenta o trem, que traz a pessoa que faz as grandes movimentações, o trem e o metrô. Né? E ao mesmo tempo você tem que cobrar que o metrô tenha expansão e o trem melhore a qualidade, porque um dos outros problemas é que o nosso metrô é uma linha reta, é um absurdo, é o único metrô no mundo que é uma tripa, né? Isso não faz o menor sentido. Sim. E o nosso trem é absolutamente sucateado. Tem que ter integrado. E é uma solução que só sai se você tiver uma solução metropolitana. Mas que a Prefeitura do Rio é o ator fundamental para isso. Sim. E não cumpre, porque no final está interessado nos interesses dos empresários de sempre. Isso é muito complexo, né, cara, de resolver. Porque acho que tem a ver com do jeito que você, né, tratou aí, obviamente, a gente vê, né, que é verdade. A corrupção está muito intrínseca, né? Intrínseca, dentro de todas as camadas da sociedade brasileira. E sim, claro, tratando de Rio de Janeiro, muito intrínseca. Então é muito difícil você mexer nisso sem que você tenha certas ameaças, né? Eu acho, claro. Assim, porque é um conglomerado muito grande. Você está falando da empresa de ônibus, mas, por exemplo, eu nem sei se é a competência do município, mas a questão da máfia dos reboques, que toda hora as pessoas falam. Cara, é muita coisa para ver, né? Muita coisa para resolver. E, tipo, aqui embaixo tem o link da Amazon para você que quiser comprar qualquer coisa na Amazon. É só clicar nesse link. Não tem nenhum acréscimo para vocês, mas vocês vão ajudar bastante o nosso projeto, porque cada coisa que você comprar através desse link, a gente ganha um percentualzinho, um caramiá, para trazer cada vez mais convidados e qualidade para vocês, tá bom?